Alerta Entrevista. Agora são 4h17. No Alerta Entrevista de hoje, nós vamos conversar com André Dantas. Ele é superintendente de mobilidade do município de Belo Horizonte, a SUMOB, empresa que vai substituir a BH Trans, ou melhor dizendo, a autarquia que vai substituir a BH Trans. André, muito boa tarde para você. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Superintendente, nos últimos dias nós conversamos aqui no nosso programa com os representantes dos trabalhadores da BH Trans, certamente que não concordam com essa criação da SUMOB e nem com a extinção da BH Trans, alegando que a empresa atualmente hoje funciona plenamente, segundo os trabalhadores, dizendo que não vê aí uma economia para o município, para os cofres públicos, com a criação da SUMOB. Aí nós trouxemos o senhor aqui hoje para explicar justamente como que a SUMOB já está funcionando e se os objetivos de criação dessa autarquia já estão dando resultados. Bom, a SUMOB está atuando de uma forma muito limitada no momento, né? Contando muito com o apoio de todo o grupo de funcionários, excelentes funcionários da BH Trans, em atendimento à legislação que está vigente. Nós estamos trabalhando principalmente na interlocução com o governo e, tecnicamente, nós estamos executando as atividades por meio de um alinhamento muito grande com os técnicos que lá estão. Nós vemos que essa transição está sendo feita de forma cuidadosa, ela é lenta, porque nós temos que ter respeito com as pessoas que estão lá, que construíram uma instituição que tem uma reputação nacional e internacional na área de mobilidade. Então, eu creio que aos poucos nós vamos avançando e os resultados vão aparecendo. Qual será o destino daqueles trabalhadores hoje que integram o quadro da BH Trans? Bom, por ordem do prefeito Fuad, nós temos uma diretiva muito clara. Nós temos que viabilizar o aproveitamento de todos aqueles que se interessam em vir para a SUMOB e que se encaixam na nova filosofia de uma autarquia atuando. Então, nós vamos passar por um processo de avaliação dessas pessoas e aqueles que forem se interessarem em vir para a SUMOB, esse é o primeiro ponto. Aqueles que estiverem capacitados para vir para a SUMOB, eles serão convidados e serão cedidos. Mas é muito importante ressaltar o fato que todos serão respeitados. A relação contratual que existe no regime CLT será respeitada ao extremo e que as pessoas podem ficar tranquilas que nós vamos atuar com muita dignidade, com muito respeito ao longo desse processo. O senhor disse que esse processo de atuação da SUMOB ainda está muito no início, ainda está lento. Isso já era o esperado, o cronograma já era esse mesmo, senhor André? Olha, nós gostaríamos de fazer as coisas com maior celeridade, mas nós estamos num contexto de pós-pandemia que prejudica muito porque existem muitos desafios acontecendo. Um deles é manter o sistema de transporte público funcionando e fazer com que a população tenha acesso ao direito de ir e vir da forma mais eficiente possível. Mas nós estamos fazendo de uma forma estruturada, nós estamos fazendo com diálogo com todos os atores envolvidos, principalmente com os funcionários da BH Trans, que são parte interessada nesse processo. Então, eu prefiro fazer com muita calma e de forma muito estruturada do que fazer assodadamente. A lei nos permite um processo que pode levar até 15 anos e nós vamos cumprir essa lei se assim for necessário. Certo, entendi. Então ainda não existe um prazo, um ano, para que esses trabalhadores sejam transferidos, né? Ou, claro, aqueles que quiserem irem diretamente para a SUMOB, né?
Não existe uma data, não existe algo que nós tenhamos definido no momento. Nós estamos nos inteirando, conhecendo as pessoas, aprendendo sobre as atividades, né? A lei é recente, a minha chegada à SUMOB é recente, e eu quero dizer que, à medida que as coisas forem sendo definidas, nós daremos ciências a todos envolvidos. Nós estamos conversando com o André Dantas, que é superintendente da SUMOB, a mobilidade do município de Belo Horizonte. André, para que o nosso ouvinte, espectador, consiga compreender, eu vejo que o senhor é muito objetivo e isso é até bom porque nos permite fazer mais perguntas, mas por que foi tão necessária a extinção da BH Trans e a criação da SUMOB? Bom, é muito difícil falar sobre esse assunto. E eu, obviamente, eu tenho um vínculo muito especial com a BH Trans, porque a BH Trans foi a minha primeira experiência profissional há quase 30 anos atrás. Em 2 de dezembro de 1992, eu fui fichado, registrado como estagiário da BH Trans, né? Foi minha primeira atividade na área de transportes e eu tenho um carinho muito grande e fui surpreendido pelo fato da BH Trans entrar em processo de extinção, porque, no meu entendimento, é uma instituição, como eu disse anteriormente, de altíssimo valor técnico e fez coisas muito importantes ao longo dessa história. Agora, existiu um contexto político que culminou com essa lei e, infelizmente, nós temos uma situação que nos leva à configuração de uma nova entidade, mas que nós faremos o melhor para que a população de Belo Horizonte se beneficie com novas formas de gestão, com novas estruturas, com novos serviços voltados de uma forma mais modernizada, vamos dizer assim. Certo. A SUMOB vai voltar a ter esse poder de multar motoristas, regularizar esse trânsito com a aplicação de multas em Belo Horizonte? Essa definição ainda não foi tomada no âmbito da prefeitura. Eu ainda não recebi esse tipo de instrução. Eu acho que é uma questão muito delicada. Eu acho que nós temos que aguardar. Nós estamos numa fase que é muito prematuro falar sobre isso. Entendi, mas existe essa possibilidade, né, André? Legalmente, essa possibilidade existe. Certo, isso está em avaliação. O que mais? A gente vê esse embate entre os trabalhadores que não querem a mudança da BH Trans para a SUMOB e tem também manifestações do Ministério Público. Como que o senhor avalia essas manifestações contrárias à SUMOB? Bom, eu acho que todo mundo tem o direito a se manifestar a favor e contra. Eu acho que no momento existe uma lei que é vigente e é considerada legal, e nós temos que respeitar essa lei. A SUMOB cumprirá a lei independente do que for estabelecido, né? De manifestação. Se houver uma determinação judicial, nós a cumpriremos. Agora, existem várias interpretações e não cabe ao superintendente de mobilidade julgá-las, porque nós temos que trabalhar para todos. Certo. A gente, falando um pouco sobre o âmbito político, né? A gente viu muito em campanhas, tanto do ex-prefeito Alexandre Calil, de vereador, sempre falando muito daquela questão, a caixa preta da BH Trans, os contratos misteriosos com as empresas de ônibus, enfim, tudo isso sendo utilizado de maneira política também para tentar convencer a população de que o preço da passagem poderia ser menor, que o transporte público oferecido à população pode ser melhor. A gente sabe demais da precariedade do transporte público, da falta de cobrador, da falta de cumprimento do quadro de horários, de um ônibus mais adequado a atender a população. A SUMOB vai ficar de olho nisso tudo? Já está atuando de alguma maneira para melhorar essa prestação de serviço?
Sim, óbvio, a SUMOB vem com uma orientação direta do prefeito Fuad, de que transporte público é prioridade. Nós estamos enfrentando um problema estrutural. O que nós temos de qualidade do transporte público é resultado não de uma coisa recente, né? Nós temos uma definição histórica de um movimento, de um desenvolvimento baseado no incentivo ao uso do transporte individual. Nós temos a consciência que nós temos que reverter isso, fazendo investimento em transporte público, priorizando o transporte público, valorizando o transporte a pé e não motorizado. E nós estamos estabelecendo as bases, estamos discutindo com a sociedade e estamos construindo uma política que vai ser implementada e eu vejo, sim, alguns resultados. O simples fato de nós termos mantido, por meio de um subsídio emergencial, o valor da tarifa em R$ 4,50 é um avanço substancial, porque nunca na história desta cidade houve um subsídio. Então, nós temos que celebrar que nós estamos saindo da pandemia, com um encaminhamento muito positivo e um diálogo muito positivo com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que vai render vários frutos, eu acredito. André, para a gente poder encerrar, as empresas de ônibus geralmente apresentam ali um pedido de reajuste da tarifa, geralmente no mês de dezembro, né? Esse reajuste é feito sempre ali depois do Natal. Já tem aí alguma discussão acontecendo para possível reajuste a partir do ano que vem? A SUMOB já está com essa demanda? Não existe qualquer movimentação nesse sentido. Tá certo. Nós conversamos aqui no Alerta Entrevista de hoje com André Dantas, superintendente da SUMOB, que é a mobilidade do município de Belo Horizonte. André, muito obrigado pela sua atenção em esclarecer todas essas perguntas. Tenho certeza que mais para frente, no ano que vem, a gente vai querer acioná-lo novamente para poder saber como anda o transporte público em Belo Horizonte, mas desde já agradeço a sua disponibilidade. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto. Terei o maior prazer em regressar quando convidado. É muito importante esclarecer aquilo que está acontecendo e as perspectivas para o futuro. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Um abraço.